Oi, Bom dia, tudo bem? bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Ai, não sou chamada de senhora, não. Desculpa, eu sempre cometo esse erro. Caramba. Como que você se chama? Eu me chamo Henrique. E eu me chamo Luan. Tá certo, Ah. prazer, Leila. Prazer. A gente vai começar agora, né? A gente na verdade, já está gravando a tela e tudo, né? Como já foi avisado, porque isso daqui é um projeto escolar que nós estamos desenvolvendo e que a gente vai chamando alguns profissionais e vamos fazendo perguntas interessantes sobre a área do profissional, né? Eu gostaria que, por favor, se a senhora pudesse... Não, desculpa, senhora não. Se você pudesse... se apresentar falando sua formação e qual a área que a senhora trabalha atualmente. Bom, meu nome é Leila. Eu fiz um técnico em gestão ambiental. Isso na época, logo depois que eu tinha terminado o ensino médio, né? Depois de graduação, eu fiz um bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. O nome é super grande, né? Mas era um curso novo na época, na UFMS. E aí ele tem que informar que a ideia é que você consiga fazer 2 graduações, você faz uma prova, né, e passa por um processo seletivo, mas você tem a oportunidade de fazer 2 graduações. Uma é esse bacharelado que eu comentei, que a ideia é que ele dure 3 anos, e a segunda graduação a gente pode escolher. Eles dão algumas opções, e aí eu fiz engenharia ambiental, e atualmente eu estou no mestrado nessa área ambiental também no programa interdisciplinar. Caramba, engenharia ambiental é uma profissão bem diferente. O que te motivou a seguir por esse caminho? Olha, eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade em crianças, mas na questão da área ambiental eu sempre tive muito interesse, desde cedo, assim, sempre foi algo que me chamou muita atenção. Eu acho que essa preocupação em entender os impactos que a gente está causando e o que é possível ser feito para reduzir ou minimizar tudo isso, né? E aí eu acho que hoje em dia a gente vivendo essas questões relacionadas à emergência climática, né? E todos os colapsos aí que a gente sente muito mais próximo, né? E eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, entender tudo o que acontece e o que é possível ser feito, né? Para que esses impactos sejam menores possíveis. Acho que foi um pouco com esse objetivo, assim, né? E como que funciona exatamente a sua profissão? Tipo, o que você faz nela? Então, na verdade é isso, assim, eu acho que existem diversas, assim, depois que você faz essa graduação, você pode atuar em várias áreas, inclusive, como a gente tem como base essa formação interdisciplinar, que é esse bacharelado, né, a ideia é que ele consiga conectar diferentes áreas aí que estão relacionadas com a área ambiental, e com foco, no caso, né, dessa graduação das experiências relacionadas ao mar. É isso, assim, né, ter esse olhar interdisciplinar. Então, eu caminhei com uma área assim, mais socioambiental. Então, eu tenho trabalhado com os povos indígenas aqui da região. Você ainda teve alguma dificuldade durante o curso? Ainda enfrentou alguma dificuldade durante o curso? Poderia falar sobre elas? A engenharia, na verdade, ela tem bastante exatas. Do que eu comentei, eu acho que talvez tenha cortado, é que eu tenho uma certa dificuldade, assim, e eu acho que tem muitos estudantes que têm um pouco, talvez, essa barreira, né, com as exatas, um pouco com a matemática, e eu digo que é o meu caso, assim, né, então na engenharia você acaba vendo bastante de exatas, mas com um certo esforço, assim, deu certo. Para alguém que está querendo, por exemplo, começar a estagiar na área, como é que funciona? É fácil de encontrar estágio, empregabilidade, assim? Olha, na época eu precisava fazer um estágio obrigatório
E aí eu fiz na Secretaria de Meio Ambiente aqui do Guarujá. Foi relativamente, não foi assim muito difícil, né? Mas a ideia é que talvez, dependendo da universidade que você faça, né? Que eu acho que é essa a intenção, né? Depois que vocês terminarem aí, muitas vezes a própria universidade faz uma parceria, né? Com algumas possibilidades de estágio. Então isso ajuda bastante, né? A já ter algumas coisas direcionadas, algumas possibilidades. Então acho que foi um pouco nesse sentido e foi interessante, né? Acho que mesmo quando eu fiz o curso técnico, né? Eu fiz também um estágio no parque lá em São Paulo, num parque. E foi também relativamente tranquilo, assim, né? Fui direcionada ali para conseguir fazer e cumprir, porque é isso, né? Normalmente essa questão do estágio ela é obrigatória. Uma etapa importante, né? Porque a gente ainda está num processo de aprendizagem, mas também está querendo sentir na prática, né? Como funciona, como seria. Então acho que é uma experiência muito importante aí nessa etapa aí que a gente está em formação, né? Como que funciona o mercado de trabalho nessa área aqui no Brasil? Olha, é disputado. E aí é isso, assim, acho que falando da minha experiência, da experiência das minhas colegas de turma, né, como que o pessoal foi também se direcionando. Em grande maioria, as pessoas que fazem engenharia ambiental acabam indo para as empresas de consultoria ambiental. E é para escrever documentações relacionadas à legislação ambiental, né? Que está em discussão e existe uma pressão, inclusive, né? De modificar, e a gente da área concorda que, de fato, tem algumas questões que estão obsoletas, assim, né? Estão um pouco ultrapassadas, mas ela tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa, né? Por conta de diversos interesses, né? Que muitas vezes não é só de preservar. E aí é isso, assim, um grande nicho de emprego são dessas empresas de consultoria ambiental que providenciam as documentações, né? Que de alguma forma fazem um intermédio entre a empresa, que vai causar algum tipo de impacto, e os órgãos ambientais, né? Que no caso, enfim, pode ser estadual, federal. E no estado de São Paulo tem incluído essa tese e federal é a Câmara, né? Teve uma época também que eu trabalhei na área administrativa no IBAMA, né? Não como funcionária pública, mas como contratada mesmo. Também me ajudou a aprender um pouco, né, dessas questões que é feito de documentação, né, e todas as etapas internas que passam ali dentro de um órgão ambiental. Falando mais sobre a questão justamente durante o trabalho, quais seriam algumas competências ou até virtudes que você acha que seria necessário para algum profissional nessa área? Olha, puxando aqui por um pouco pelo caminho que eu fui fazendo, no meu caso, que eu trabalho com povos indígenas, eu acho que a maior preocupação é um pouco em não reproduzir um olhar colonizador, que é a estrutura que a gente vivencia, assim, né? Então, tem esse foco, esse olhar, e a ideia é que é isso, assim, né? Como eu trabalho também com esse foco na área ambiental, normalmente as atividades que a gente faz junto com os povos indígenas tem a ver com essa questão de reconhecimento que eles fazem no processo de contribuição, inclusive em preservar o meio ambiente, assim, né? Então, nesse meu caso, eu acho que talvez de forma geral, né, uma questão de ética, de protocolo, de ter um certo cuidado, né, com o que você está lidando e a partir do processo, né, que a gente tem na universidade, na faculdade, entender que existe um comprometimento ali, né, que eu acho que nessa área ambiental, inclusive, pode ter gente que se corrompa, né, que dá
autorização sem aquele empreendimento estar passível de. Então, eu acho que o mais importante é ter esse olhar ali da ética, né? Que tá a partir da formação que você teve, de tomar mais cuidado também, né? Acho que isso é bem importante. Falando um pouquinho sobre justamente a questão de uma faixa salarial, né? Justamente por ser servidor público, é uma faixa salarial que, por exemplo, te agrada atualmente? No meu caso, eu não sou servidora pública, viu? Atualmente eu trabalho numa organização que trabalha com povos indígenas. Minha faixa salarial não está ali no salário base de engenheiro. Ela está um pouquinho abaixo, mas com alguns direitos trabalhistas, né? CLT, contratado e tal. Ainda não é o ideal do meu ponto de vista, assim, né? Mas, e aí, assim, é isso. Conheço amigas engenheiras que estão com um salário base trabalhando nessas empresas de consultoria. Mas para mim foi uma escolha porque era algo que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de ir pra aldeia, gosto muito de conhecer o pessoal. Para mim, esse ponto assim, acaba sendo mais interessante do que estar dentro 100% dentro de um escritório. Bom, foi muito legal aqui a conversa, o papo, teve muitas questões interessantes, né? Então, nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado mesmo, Leila. Foi um prazer te conhecer. Tchau.